E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. A live de hoje, antes de entrar propriamente no tema desta live, eu quero fazer aqui, de modo preliminar, uma consideração filosófica extremamente importante e um breve diagnóstico sobre como nós enxergamos a nós mesmos nestes tempos nossos de tanto materialismo intelectual. A consideração filosófica importante é que, quando tomamos em perspectiva um determinado fenômeno ou problema humano, quando analisamos algo que diz respeito especificamente ao homem, como por exemplo, o ato de amar conscientemente, nós não perguntamos para nós mesmos que amplitude de entendimento nós temos acerca do que é o homem. Nós não perguntamos para nós mesmos a partir de que quadro de referências nós nos estabelecemos para compreender o homem e os fenômenos e os problemas que lhe dizem respeito. Nós geralmente não levamos isso em consideração nas nossas observações, nas nossas perspectivas, nas nossas análises. Isso geralmente fica como um ponto cego em nossa consciência, o que nos leva frequentemente a resistirmos e, sobretudo, a nos fecharmos intelectualmente para todo e qualquer argumento, para toda e qualquer explicação sobre a realidade humana que ultrapassa as fronteiras do nosso não examinado entendimento antropológico. Eu vou explicar de modo mais claro. Quando nós ouvimos algo a respeito do ser humano, e isso nos é apresentado com traços e características por nós incompreendidos, ao invés de ponderarmos se esta incompreensão decorre de nossa limitada compreensão, de nosso limitado entendimento sobre o homem, ao invés de ponderarmos se esta incompreensão não decorreria do tamanho da ideia de homem que sedimentamos em nossa cabeça. Olhem bem, ao invés de ponderarmos se esta incompreensão, não resulta de um entendimento estreito que temos sobre o homem, ou se ela, incompreensão, não seria sanada se adotássemos momentaneamente uma outra concepção de homem. Enfim, ao invés de nos posicionarmos assim, nós geralmente nos posicionamos de modo resistente, nós geralmente nos posicionamos de modo a desconfiar, a suspeitar ou a duvidar inflexivelmente daquilo que ouvimos, quando não rotulamos isso que estamos ouvindo de absurdo ou de coisa fora da realidade. Então observem, esse tipo de postura antifilosófica, esse tipo de postura antipedagógica, é na verdade uma impostura intelectual. Dificulta que nós aprendamos efetivamente o que o outro, por vezes filosoficamente, tem a nos dizer sobre um ou outro fenômeno humano, um ou outro problema humano. E isso, claro, impede que nós cresçamos. Isso impede que nós desenvolvamos uma visão mais global a respeito da própria realidade humana. Então, dito isso, eu acho que caberia perguntar por que o senhor professor está
nos apresentando isso, porque o senhor julga necessário fazer esta observação, fazer essa consideração filosófica preliminar antes de nos apresentar o que o senhor tem a dizer sobre o amor. Ora, meu amigo, minha amiga, porque ela é mais do que o que vocês estão vendo. Esta consideração filosófica, na verdade, é uma provocação crítica ou um não a todos aqueles que pensam ser possível explicar o amor reduzindo-o a uma mera atividade glandular, a uma mera atividade bioquímica ou a operatividade de meras enzimas e hormônios, como está muito na moda nos dias de hoje, dado a flagrante incapacidade que temos hoje de pensar as coisas metafisicamente. Então, muita atenção para esse aspecto, mas principalmente, essa consideração filosófica preliminar se faz necessária, principalmente porque ela nos chama a responsabilidade intelectual de reavaliarmos a legitimidade e o valor que a ideia de homem que nós construímos em nossa cultura, reavaliar a legitimidade e o valor que esta ideia que construímos no nosso tempo prevaleça. Ou seja, essa consideração filosófica nos chama a esse posicionamento mais responsável. A gente precisa, de certo modo, reavaliar a ideia de homem, a concepção antropológica que nós tomamos como referência para pensar o próprio homem, concepção antropológica que está na base da cultura de nossa época. Cultura que, presta atenção no que eu vou dizer agora, cultura que, pela sua falta de abertura para os mistérios do espírito humano, não se constrange nem um pouco em tentar suprimir, em tentar estreitar, em tentar comprimir as realidades metafísicas do homem para que ela caiba em alguma terminologia científica. Cultura que pela precariedade, pela pobreza de seus referenciais, cultura que pela pobreza de referenciais para se pensar as coisas com sacralidade e grandiosidade, não se constrange nem um pouco em tentar, por exemplo, nos convencer de que o amor pode ser reduzido conceitualmente a uma mera atividade glandular, a um mero fenômeno histológico ou celular, como se fosse possível explicar, por exemplo, a maravilhosa sinfonia de um concerto de Chopin pelas engrenagens das teclas de seu piano, ou como fosse possível explicar, sei lá, uma magnífica catedral gótica pela argamassa utilizada em sua construção, ou como se fosse possível explicar a Divina Comédia de Dante Alighieri pelo papel e pela tinta utilizados por Dante quando a escreveu. Ou seja, não dá, minha gente. Não dá. É isso que tem acontecido e prevalecido, de certo modo, nos dias de hoje, quando nós pensamos neste tema tão vital para a experiência humana, chamado de amor. Bom, mas nos cabe uma pergunta aqui, que veio ao cabo dessas considerações que eu acabei de fazer. Que ideia de homem é esta que está na base de nossa cultura e, por extensão, na base de nossos entendimentos superficiais sobre o amor? Que ideia de homem é esta? Que noção ou concepção antropológica é essa que está na base de nossa cultura e de nossos superficiais e de nossos precários entendimentos sobre o amor? Eu vou utilizar aqui uma definição, digamos, definição antropológica feita por um cineasta chamado Jorge Furtado, feita num documentário
famoso chamado Ilha das Flores, porque de tanto eu passar esse vídeo quando eu era professor de ensino médio, eu acabei ficando com essa definição na cabeça e ela, de certo modo, me levava, por vezes, ao riso. Ela diz o seguinte: o homem é um animal mamífero e bípede que se distingue dos outros animais, mamíferos como a baleia e bípedes como a galinha, por duas coisas principais: o cérebro altamente desenvolvido e o polegar opositor. Então esta é a definição e ela, de certo modo, traduz com muita precisão o que nós pensamos a respeito de nós mesmos nestes tempos nossos de tanto materialismo intelectual, como eu já disse. Então, se nós quisermos traduzir aqui numa equação o que somos efetivamente, nós somos, para nós mesmos, nesses tempos de muito materialismo, um primata superdesenvolvido do reino animal, do gênero Homo, da espécie Sapiens, que desenvolveu o cérebro de modo extraordinário e o polegar opositor, de tal modo que nos destacamos em relação aos outros animais do mesmo reino, do mesmo gênero e da mesma espécie. Quer dizer, espécie não, porque a nossa espécie Sapiens é a única. Bom, se nós quisermos completar essa equação, essa definição muito básica, com o veredito sobre a existência humana fornecido pelas principais correntes filosóficas materialistas de nossa época, nós acrescentaríamos que somos um primata superdesenvolvido que caiu no mundo sem quê nem porquê, sem nenhuma finalidade cósmica, sem nenhum sentido transcendente e cuja evolução acontece em meio à aleatoriedade ou aos acasos de uma mecânica biológica chamada de seleção natural. Pronto. Já é o suficiente porque é o máximo que nós alcançamos a respeito de nós mesmos nos dias de hoje e qualquer livro de ciência, qualquer livro de sua estante aí que trate do homem vai lhe dar basicamente esta ideia. E estamos, claro, presos nela. Vocês poderiam perguntar para mim: professor, qual o problema dessa definição? Ela está errada? Não, não está errada. Ela é até verossímil, ela é até plausível, é até aceitável, porém, de um ponto de vista muito específico. Então, qual é o problema dela, professor? Um só. O que deveria restringir-se a um mero ponto de vista da ciência, o que deveria restringir-se a um recorte da realidade, transformou-se em nossa época num paradigma, transformou-se em nossa época num arco de compreensão sobre praticamente tudo que diz respeito ao homem, transformou-se, em síntese, num dogma ou no inabalável dogma de nossa época. Isso é uma verdade tão incontestável que hoje, por exemplo, um dos biólogos mais famosos da atualidade, o cientista Richard Dawkins, em sua obra O Gênio Egoísta, eu li esse negócio em 2008, há quase 13 anos atrás. O Richard Dawkins, biólogo, cientista famoso, no livro famoso dele chamado O Gênio Egoísta, afirma que o homem não passa de uma máquina de sobrevivência e de replicação de genes. E se vocês quiserem uma outra referência que corrobora com essa definição, uma referência mais recente, o biólogo Frans de Waal, eu li esse livro tem menos de 2 semanas, o biólogo Frans de Waal, numa obra intitulada Eu Primata, Porque Somos Como Somos, propõe que nós conheçamos melhor a natureza humana, observando o comportamento amoroso dos bonobos, um tipo de chimpanzé que resolve todos os seus problemas sociais através do sexo. Através do sexo. Seria trágico não fosse cômico.
Essa é a proposta do biólogo em questão. E o livro é até muito interessante. No entanto, ele propõe que a natureza humana seja mais conhecida observando o comportamento dos chimpanzés. Ou seja, para você melhor compreender a sua natureza, para você melhor compreender a natureza humana, você não precisa investigar, pesquisar, conhecer as pegadas dos grandes mestres de sabedoria, dos grandes filósofos, dos grandes homens da história. Não, você basta observar o comportamento sexual dos bonobos em sua sociedade. Porra, é algo que, às vezes, nos assombra. Mas é isso que nós temos nos dias de hoje, é isso que nós temos no almoço, como eu costumo brincar. O problema não é, muita atenção, o problema não é propriamente o que essas teorias falam a respeito do homem. Porque, como eu disse, elas falam de uma perspectiva muito específica. O problema, presta atenção no que eu vou dizer agora, o problema são os dois elefantes que essas teorias colocam na sala e que ninguém quer ver. O primeiro elefante é que, para que essas teorias biológicas, para que essas teorias antropológicas adquirissem o estatuto de principais explicações sobre o homem nos dias de hoje, para que elas alcançassem a condição de explicações paradigmáticas ou explicações referenciais, presta atenção no que eu vou dizer agora, foi preciso pôr abaixo ou pôr de lado praticamente tudo que a humanidade acumulou de conhecimento a respeito da realidade da consciência humana. Foi preciso pôr abaixo ou de lado praticamente tudo que os grandes sábios, os grandes filósofos da história acumularam de conhecimento sobre o que é efetivamente a consciência humana, que diabos ela está fazendo aqui na dimensão espaço-temporal e qual a sua finalidade no universo. E qual a sua finalidade no universo. Porque, olhem bem, pensar por questões genéticas, presta atenção nisso, pensar por questões genéticas, que a diferença entre um ser humano e um bonobo, que a diferença entre um ser humano e um chimpanzé é de apenas 2 ou 3%, como afirmam estes cientistas, é mais do que muito otimismo a favor do macaco, está completamente cego quanto às possibilidades conscienciais de um e de outro, ou está completamente alheio a quanto ao que a humanidade está completamente alheio a tudo quanto a humanidade produziu de magnífico no campo da arte, da arquitetura, da escultura, da pintura, da música, da política, do direito, da própria ciência e principalmente da filosofia e da religião. Talvez vocês não estejam entendendo tão claramente o que eu estou dizendo aqui, mas eu vou tentar facilitar a vida para vocês. Talvez vocês não saibam, mas nenhum ser é definido pela sua materialidade. Nenhum ser é definido pelo estado concreto em que ele se nos apresenta, porque um ser só e somente só pode ser definido pelas possibilidades de sua consciência, o que na filosofia é chamada de círculo de latência. Se vocês quiserem, numa linguagem aristotélica, todo ser melhor se revela a nós pela sua inteléquia. O que é inteléquia, professor? Pela sua causa final, ou pela sua realidade última, ou pelo seu para quê, ou pelo seu para quê existencial. Mas para vocês entenderem ainda mais claramente, todo ser melhor se revela a nós pelo máximo que ele pode chegar a ser na sua existência. Todo ser melhor se revela a nós pelo máximo que ele pode chegar a ser na sua existência. A gente não nota isso
porque nós não temos a devida atenção para isso. Mas quando você olha para uma semente de maçã, você sim é capaz de enxergar uma maçã ou uma macieira. É por isso que você olha para um girino e enxerga ali no girino um sapo. É por isso que você pode perguntar qual é o máximo de um chimpanzé e responder um super chimpanzé. E é por isso que você pode perguntar qual é o máximo do homem, mas não pode responder um super-homem. Porque um super-homem não é o máximo do homem. Porque o máximo do homem está naqueles exemplares humanos cujas ações nos comunicam com muita eloquência que o máximo da potência humana não é um super-homem, mas um Deus. Eu terminei a última live com frases que endossam o que eu acabei de falar. No Fedro, Platão disse: vós sois deuses, mas disso se esqueceram. Píndaro fala: deuses e homens são de uma mesma raça. Se vocês olharem na Bíblia, João 10:30, está lá: eu e o Pai somos um. Então vocês vão perceber que praticamente em todas as culturas, o máximo do homem está sendo apresentado sempre, não sob a forma de um super-homem, mas sob a forma da própria divindade. É por isso que nós temos figuras que denotam isso muito claramente. Buda, o iluminado, o pleno, o absoluto. Cristo, que vem da palavra Christos, que significa o ungido, o pleno, o absoluto, o divino. Zoroastro, Krishna, Jesus, Buda, são esses tais exemplares humanos cujas ações nos comunicam que somos mais do que homens, como eu disse na última live. E vocês poderiam me perguntar, o que eles fizeram, professor? Que ações são estas que revelam que o homem é mais do que homem, o homem é um Deus? Que ações são essas? Ora, meu amigo, uma fundamental: amar e ensinar a amar. Foi o que estes homens fizeram de mais recorrente: amar e ensinar a amar. Eu dei toda essa volta, no fundo, para redefinir o homem nesta live. Ou seja, deixemos de lado momentaneamente, e para quem tem condições para tal, preserve esta definição na cabeça. Redefinamos o homem e o entendamos como um ser que se define pela sua infinita capacidade de amar. Isso não é uma suposição, isso não é um ponto de vista particular do professor Ronald. Toda a tradição filosófica fala comigo quando eu afirmo isso. O homem é um ser que se define pela sua infinita capacidade de amar. O senhor está me dizendo então, professor, que o homem é um ser que nasce para o amor, ou que a sua existência tem um sentido fundamental e esse sentido é aprender a amar? Como eu disse, eu não, meu amigo. Toda a filosofia clássica, sobretudo, inclusive porque a própria palavra filosofia significa amor à sabedoria. Só que para a gente entender isso de forma mais profunda, é preciso que nós perguntemos o que é o amor, o que é esse troço tão romanticamente cantado nos dias de hoje, o que é esta coisa tão mal compreendida nos nossos dias. Resumidamente, se o amor é uma força capaz de levar uns a uma cópula fugaz e outros a morrer pela humanidade, eu trouxe aqui duas referências que temos para pensá-lo em nossa cultura. Vocês já entenderam do que eu estou falando. Se o amor é uma força capaz de levar uns a uma cópula fugaz e outros a morrer pela humanidade, podemos deduzir, por necessidade lógica, que o amor faz-se presente na consciência humana nunca como uma coisa só, mas como uma escala amoris, como diriam os filósofos latinos, ou seja, como uma escadaria
que conduz ao melhor de nós mesmos, como uma escadaria que conduz aos planos mais elevados de nossa consciência, como uma escadaria que conduz ao paraíso, como é dito na música Stairway to Heaven do Led Zeppelin. Uma escadaria para o céu, como é esboçada no quadro belíssimo de William Blake, A Escada de Jacó. Depois pesquisem, porque esse poeta filósofo está justamente se referindo a isso. Então, procuremos entender melhor o que é o amor, primeiro partindo do pressuposto de que, claro, essa teoria de que o amor se apresenta sempre em nossa consciência como uma escadaria de subida que vai dos patamares do egoísmo ou do querer tomar posse das coisas e dos seres até os patamares da plena generosidade e do desapego, ou do querer servir os seres e as coisas. Presta atenção na diferença. Essa teoria de que o amor é uma escadaria que vai dos patamares do egoísmo, da competitividade, ou seja, do querer tomar posse das coisas, tomar para si o mundo, até os patamares da entrega, do desapego ou do querer servir as coisas. Essa teoria não é minha. Essa teoria é de Platão e ela é desenvolvida de forma muito bela e profunda numa obra intitulada Banquete. Essa obra, inclusive, é uma das poucas unanimidades na história da filosofia. A maioria dos filósofos diz que quer entender o amor, leia o Banquete. Então perguntemos a Platão. E aí, Platão, o que é que você fala nessa obra sobre o amor? Eu vou procurar ser bem objetivo. Platão diz, em primeiro lugar, que amor é desejo. Amor é desejo, ou para facilitar o entendimento de vocês, amor é procura incessante por completude, é busca incansável por aquilo que nos falta, é procura incessante por completude, é busca incansável por aquilo que nos falta. E aí, claro, eis que aparece uma pergunta aqui para complexizar essa questão. E o que nos falta? Como nós somos seres humanos, e é fácil perceber que, pelo fato de sermos humanos, somos muita coisa em uma coisa só, ou seja, somos instintos, somos emoções, somos pensamentos e somos espírito. Vocês hão de convir comigo que nos falta muita coisa. Nos falta completude física, nos falta completude emocional, nos falta completude intelectual ou mental, nos falta completude espiritual. Ou seja, pelo fato de sermos muita coisa, nos falta muita coisa e estamos aí então neste embaraço. Queremos muita coisa e isso acaba confundindo a nossa própria experiência no mundo, porque nós não conseguimos hierarquizar essas buscas, o que acaba fazendo de nossa vida uma espécie de bagunça, uma espécie de confusão. Sobretudo quando nós não temos uma cultura que esteja em condições de nos fornecer referenciais que nos ajude a hierarquizar essas prioridades e esses valores. Mas Platão entra para resolver o problema. E ele, então, depois de muito nos falar sobre as diversas faces do amor, através dos belíssimos discursos de Agatão, de Aristófanes, de Eristímaco, de Alcebíades, ele conclui colocando na boca de Sócrates que, por mais que nós sejamos faltantes de nós mesmos e por isso tendentes a buscar muitas coisas, ele diz, somente a primazia da busca pela completude espiritual, somente a primazia da busca pela completude espiritual sobre
as outras buscas por completudes, é capaz de nos levar à nossa verdadeira identidade e, consequentemente, à verdadeira felicidade humana. Então, olhem bem o ponto onde se situa o filósofo para resolver esta problemática humana, para resolver esse drama humano. Ele já diz que tem que haver a primazia da busca pela completude espiritual acima de qualquer outra busca por completude. E como é que ele nos diz isso, professor? Em 3 atos. Ele nos fala isso por meio de 3 argumentos fundamentais. O primeiro deles, presta atenção, é o seguinte: Platão vai dizer, bom, você precisa priorizar ou estabelecer esta primazia da busca pela completude espiritual, porque a sua consciência ou a consciência humana é espiritual. Para vocês melhor entenderem, Platão vai dizer o seguinte: a consciência humana é uma emanação dirigida do espírito. É como se a consciência humana fosse uma irradiação, é como se fosse uma efusão, ou para vocês compreenderem de forma mais clara, é como se fosse um feixe de luz do espírito, por assim dizer. E como tal, e como feixe de luz, e como parte ou emanação do espírito, a sua finalidade ou a sua meta última de existência só e somente só pode ser a sua própria unidade, a sua própria totalidade, a sua própria plenitude. Platão vai dizer, a consciência humana já tem a si própria, ela não precisa de absolutamente nada para se realizar. Só que a filosofia, claro, vai precisar esclarecer para você isso. E mais, Platão vai dizer que pelo fato da consciência humana ser um absoluto, pelo fato da consciência humana ser algo que basta-se a si mesma, ela não tem desejo, mas vontade, que é uma força não dispersiva como o desejo. A consciência humana não tem desejo, ela tem vontade, que é uma força não dispersiva, mas uma força que concentra e dirige a consciência humana para esta sua meta última de existência, que, por sua vez, é uma meta que está muito para além das metas do corpo e da nossa psique, que são os condicionamentos aos quais ela, a consciência humana, se encontra submetido na existência. Se encontra submetido pedagogicamente na existência, como dirá Platão. Essa é a primeira razão. Esse é o primeiro argumento que explica por que deveremos, em primeiro lugar, buscar a completude espiritual antes de qualquer coisa. O segundo argumento é que, diz Platão, instintos, emoções, pensamentos e seus respectivos desejos, presta atenção, não passam de condicionamentos, como eu falei agora, de condicionamentos pedagógicos, não passam de estados de consciência, não passam de fenomenologias que atravessam a consciência e como tais, e como fenomenologias, e como estados, e como condicionamentos, eles devem se subordinar à vontade da consciência, eles devem se subordinar aos ditames do espírito humano, sob pena do cavalo montar e cavalgar sobre o cavaleiro, de tal modo a determinar o seu destino. Ou seja, há uma inversão. O terceiro argumento apresentado por Platão, estou aqui facilitando a vida de vocês, caso abram o banquete. Terceiro argumento, dirá Platão, que justifica a primazia da busca pela completude espiritual sobre a busca por outras completudes. É porque quando nós estabelecemos a imperação do espírito sobre a matéria em nós mesmos,
nós encontramos o nosso verdadeiro eu. O que Platão vai dizer é que é preciso buscar a completude espiritual, porque essa busca produzirá em nós, ou instaurará em nós, a ordem sobre o caos. Estabelecerá ou instaurará em nós o primado das virtudes sobre os vícios, dos deveres sobre os prazeres, de tal modo a nos conduzir ao que ele chama de autogoverno ou do governo de nossos defeitos, de nossas imperfeições, de nossas sombras, que são, todos nós sabemos disso, as coisas que mais atrapalham a nossa vida, que são as coisas que fazem pesar a nossa caminhada rumo à nossa própria realização pessoal. Só que não acaba por aí. Platão irá dizer também, de modo muito enfático, presta atenção, se o que nos falta nos leva a muitas buscas, dirá Platão, a escolha do que buscar determinará o seu caráter, a escolha do que buscar determinará o seu nível de consciência, a escolha do que buscar determinará quem você é efetivamente. Ou seja, a escolha do que buscar determinará a sua identidade, o tamanho de sua moralidade, o seu destino e a sua felicidade, meu amigo. É por isso que Luís Vaz de Camões, grande poeta português, endossando o que Platão, de certo modo, trata nesta e em muitas outras obras, escreveu poeticamente: transforma-se o amador na coisa amada. Esse poema é belíssimo. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada, se nela minha alma está transformada. Olha que o Luís Vaz de Camões nos comunica poeticamente a mesma coisa que Platão no Banquete. Nós, cedo ou tarde, acabamos por nos transformar naquilo que nós amamos. E é por isso que o filósofo e poeta Teócrito, que é quase um contemporâneo de Platão, escreverá, de certo modo endossando o que Platão disse no Banquete, escreverá em sua obra Idílios, uma coisa muito interessante que acaba complementando esta reflexão poética de Camões. Escreveu Teócrito: vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se transformarão em atos. Vigie seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles formarão seu caráter. Vigie seu caráter, porque ele será o seu destino. Vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino. Então, duas proposições poéticas, duas passagens poéticas que corroboram, que endossam tudo que Platão apresenta no Banquete. Bom, como vocês podem perceber pelo que eu já apresentei, esta ideia de homem que está na base de nossa cultura, essa ideia que nós sedimentamos em nosso tempo, acabou por inverter a escala amores, acabou por inverter a escadaria do amor, ou seja, acabou fazendo com que a escadaria do amor não mais nos conduzisse ao alto, mas nos conduzisse para baixo. Ao ponto das pessoas hoje, ao se autocompreenderem como animais, lutam, se esforçam para serem ainda mais animais. Só querem
só querem Hakuna Matata, como no filme Rei Leão, só querem prazer, só querem ocitocina e serotonina em suas vidas, só querem viver como Pumba e Timão, só querem descer, meu amigo. E é claro que para aqueles que querem isso na vida, para aqueles que querem esta experiência como centro de gravidade de sua existência, ora, a autocompreensão como animal é útil, eu diria até necessária, porque ela, de certo modo, justifica, por exemplo, todas as apostas naquelas modalidades de amor que não exigem de nós nenhuma responsabilidade com a vida do outro, nenhum esforço moral, nenhuma elevação de consciência, nenhum compromisso com o nosso próprio espírito. Só que tem um detalhe, meu amigo, minha amiga, que estão me ouvindo, só que tem um detalhe nessa história. Se na sua experiência de vida você faz prevalecer os prazeres da cama, os prazeres ocitocínicos e serotonínicos da alcova, se na sua experiência de vida você faz prevalecer os patamares mais baixos do amor, dirá Platão, você está mais próximo do animal do que propriamente do homem. E por uma razão muito simples e autoevidente. Olhem bem, você estará mais próximo do animal, mais distante do homem e, consequentemente, mais distante da própria felicidade humana. E por uma razão, como eu disse, simples e autoevidente. Dirá Platão, toda busca incessante por prazer conduz à busca por mais prazer. Porque todo prazer quer mais prazer. E mais prazer, inevitavelmente, conduz ao excesso, que os gregos chamam de híbris. E excesso, inevitavelmente ou irremediavelmente, conduz à algeia ou às dores que fazem chorar, como é dito pelo poeta Hesíodo, que é um poeta quase que contemporâneo de Platão. Eu vou repetir para que vocês tenham muita atenção para o que Platão diz a respeito disso, porque eu acho necessário nos dias de hoje. Toda busca incessante por prazer conduz a uma busca por cada vez mais prazer. E mais prazer conduz inevitavelmente ao excesso, que conduz inevitavelmente à algeia, é a expressão ou nome grego para dor, algeia ou as dores que fazem chorar, que é uma expressão utilizada por Hesíodo numa obra intitulada Os Trabalhos e os Dias. E Platão não termina aí. Dirá ele de forma muito enfática. E tem mais. Pendular entre a dor e o prazer, viver nesse constante pendular entre prazer e dor, vicia, aliena e escraviza a consciência de um tal modo que você, cedo ou tarde, se transforma num tirano de si mesmo. É por isso que Platão vai dizer que o pior escravo, e de fato ele me parece muito lúcido quando diz isso, o pior escravo para Platão é aquele que pensa ser livre e no usufruto de sua liberdade e no desfrute de sua liberdade beija as suas correntes. Beija as suas correntes. Quem são estes nos dias de hoje, professor? Ora, pois, hoje o mundo está repleto de escravos. Escravos do corpo, escravos da tecnologia, escravos da crítica, escravos do sexo. Aliás, existe algo mais viciante, mais alienante e mais escravizante do que a pornografia, que é hoje o produto mais consumido da internet, segundo as várias pesquisas feitas?
É interessante que o filósofo inglês Roger Scruton, em seus estudos sobre pornografia, nos fala que há hoje, nas relações sexuais, há hoje cada vez mais nas relações sexuais, uma desidentificação psicológica das pessoas em proveito mútuo da materialidade de seus corpos. É o que, inclusive, ele define como pornografia. É pura desumanização. Tudo que define a alma do indivíduo e a objetiva como ser humano, afetos, visão de mundo, história, tudo isso é deixado de lado em proveito de sua carne. Tudo isso some, desaparece e é anulado em proveito de sua carne, porque só o que sobra é carne, diz esse eminente filósofo inglês. Ele vai chamar isso de erotismo tanatológico. Erotismo tanatológico ou erotismo da morte ou da morbidez, porque, segundo ele, se trata de uma relação com o corpo do outro sem qualquer interesse pela presença da alma dela. Então observe onde nós hoje situamos, de certo modo, as nossas experiências amorosas. E tem mais, pessoal. Se vocês bem observarem, essa obsessão por prazer, esse pautar a vida em prazeres ocitocínicos e serotonínicos, que são as duas substâncias responsáveis pelos nossos prazeres físicos, pelo menos duas das principais, esse pautar a vida em prazeres, em sensações de ordem física e, de certo modo, de ordem psicológica, falando agora de modo mais geral e abrangente, é justamente o que tem levado muitas pessoas, e principalmente os jovens, a esses vários distúrbios psíquicos, a estas várias angústias desnecessárias, quando não a depressão, que vemos tão recorrentemente nos dias de hoje. Essa minimização da vida, ou a gourmetização da vida, ou a pornografização da cultura, da conduta humana e das relações entre as pessoas, essa obsessão pelo prazer, ou essa fixação pela realização pessoal por meio dos degraus mais baixos da escada do amor, tem levado muitas pessoas, repito, ao colapso existencial. Tem levado muitas pessoas ao colapso existencial. Porque tudo isso, se vocês estiverem lúcidos e muito atentos, tudo isso aleija a nossa consciência. Tudo isso nos fragiliza, tudo isso nos desprepara para os nãos fundamentais da nossa existência. Tudo isso nos torna ineptos, letárgicos e covardes face aos chamados existenciais para a dignidade, para o autorrespeito, para a autorresponsabilização pelas dores sofridas. Tudo isso nos torna ineptos, letárgicos e covardes para os chamados existenciais, para as necessárias mudanças de rota que nós precisamos fazer em nossas vidas. Em suma, tudo isso, todo esse culto ao fácil, ao cômodo e ao confortável, como eu costumo dizer, tudo isso tem nos cegado para o crescimento interior, para o crescimento espiritual, que é o que a vida nos pede o tempo todo. O que eu quero dizer para vocês, mais precisamente, vou tentar ser mais claro agora, é que
pautar a vida, meu amigo, no amor animal, pautar a vida, na experiência de Timão e Pumba, fazer da vida um parque de diversões, pautar a vida em satisfações e prazeres de ordem meramente bioquímica, é uma furada, meu velho. E é uma furada por uma razão muito simples, mas verdadeira. Você não é um animal, porra. Você, consciencialmente, não é um animal. Animalidade é condição e não ontologia. A consciência humana não é animal. Quantas Mona Lisas da Vinci terá de pintar? Quantas nonas sinfonias Beethoven terá de compor? Quantas divinas comédias Dante terá de escrever? Quantas acrópolis os gregos terão de erigir? Quantas pirâmides os egípcios terão de construir? Quantas irmandúcias terão de transformar hospitais em galinheiros? Quantos Budas terão de ser iluminados? Quantos Cristos terão de ser crucificados? Para você entender isso, porra. Até o macaco entende isso e você não. Eu estou me referindo a uma passagem que eu trouxe na live passada. Até o macaco acredita que a gente não é animal. No filme Rei Leão, novamente aqui na live, o macaco chama a Simba para o espelho do lago e pergunta: o que você vê? Ele responde: o meu rosto, a minha face. Não, olhe direito. Você é um rei. Aí Simba lembra do pai. Sim, professor, e daí? E daí que Platão, se visse essa cena, se estivesse no cinema, assistindo o Rei Leão, iria dizer: tá aí, ó, é justamente para isso que serve o amor. Platão iria dizer categoricamente e sem pestanejar: tá aí, ó, é para isso que o amor serve. Porque o amor, dirá Platão, é a única força capaz de nos conduzir à nossa verdadeira identidade. É o único sentimento capaz de nos levar ao reconhecimento profundo do que somos. E o que somos, professor, se não somos animais? Ora, meu amigo, em última instância, somos uma consciência em aprendizado de autossacrifício e autossuperação. Em última instância, a consciência humana está numa experiência e se define por essa experiência, que é a de autossacrifício e autossuperação. É por isso que Platão, em outra obra, intitulada Crátilo, ao explicar a semântica, a etimologia oculta das várias palavras gregas, diz que a palavra herói vem do radical, ou vem da palavra grega eros, amor em grego, nos comunicando de pronto que para nós aprendermos a amar de verdade é preciso que nós nos tornemos heróis. Não entendi, professor. Você vai entender agora. O que Platão está nos dizendo é que para vivermos o verdadeiro amor, é preciso que a gente alcance uma experiência necessária para que ele, amor, se manifeste numa plenitude crescente. A relação entre o amar verdadeiramente e a experiência heróica fica clara de concebermos quando nos perguntamos se o herói é amante do fácil, do cômodo, do confortável. Não, todo mundo sabe que o herói se define por aquele personagem, por aquele indivíduo que é amante do árduo, do difícil, do áspero, do íngreme. Todo herói é amante do suor, do esforço, do trabalho. Todo herói, em suma, é amante do autossacrifício, da autossuperação e da guerra interior. Ou vocês nunca pararam para pensar por que na mitologia grega Afrodite, deusa do amor, é esposa de Ares, deus da guerra?
olhando simbolicamente, talvez isso fique mais fácil de entender. Talvez essa associação apareça a nós com mais clareza, traduzindo para que a gente possa viver o verdadeiro amor, para que a gente possa qualificar a nossa forma de amar e, consequentemente, nos tornarmos mais humanos, dirá Platão. É preciso que nós desçamos, como fez Hércules, ao nosso próprio inferno interior, para matar aquele cachorro de 3 cabeças chamado Cerberus, que nos habita. E detalhe, voltar de lá purificado, voltar de lá renovado, para o encontro com nós mesmos e o outro de forma mais digna e enobrecida. É isso que Platão e toda a tradição está dizendo. Para que nós possamos aprender a viver o verdadeiro amor, para que nós possamos qualificar a nossa forma de amar, presta atenção nisso, porque isso é extremamente importante. Isso não vai ser dito por nenhuma rede social, não vai ser dito pelo Fantástico quando você ligar para assisti-lo depois dessa live. Não vai ser dito, meu amigo. Para você qualificar a sua forma de amar, dirá a filosofia clássica e sobretudo a filosofia platônica, é preciso que você adentre, como fez Teseu, o seu obscuro labiríntico, o seu obscuro labirinto psíquico. É preciso que você adentre o seu próprio labirinto escuro para matar aquele seu particular minotauro. Para que você possa aprender a viver o verdadeiro amor, é preciso que você aprenda a cortar, como fez Perseu, a cabeça de sua própria medusa. Observem que eu estou usando aqui imagens de monstros que são sempre os símbolos daquilo que precisamos vencer em nós. Esta é a forma pedagógico-simbólica que a tradição grega fornecia aos gregos da época. Então, é preciso que a gente entenda que toda forma qualificada de amor depende que nós aprendamos a calar a nossa preguiça, a asfixiar a nossa inveja, a aniquilar a nossa impaciência, a estrangular o nosso ódio, a banir a nossa crítica, a vencer o nosso medo e o nosso egoísmo. E claro, para que a gente possa aprender a viver o verdadeiro amor, qualificando de forma crescente, é preciso que a gente saia desta condição, por vezes, deprimente de vítima do mundo. E faça tudo isso sem reclamar da vida. E faça tudo isso sem reclamar da vida, com um sorriso nos lábios e em gesto de gratidão e humildade pelo simples fato, pela simples oportunidade de estar cumprindo com um mero dever que nos compete responder. Pelo simples fato de estarmos respondendo ao que o universo, ao que a vida espera de nós. Ah, professor, mas isso é muito. Bom, é muito para todo mundo. Só que tem um detalhe, meu amigo. Esta é a sua tarefa de existência. É a principal. E em sendo a principal, ela estará sempre presente nas suas experiências, esteja você consciente ou não. Estando consciente, tomarás você as rédeas de sua própria transformação rumo a uma melhor forma de amar. Não estando consciente, aguarde os supapos da vida, porque certamente eles serão a forma pedagógica que a vida encontrará para fazer você aprender a amar cedo ou tarde. Porque é a lei. É a lei. O homem nasceu para amar. A escolha do que amar, sim, depende dele. Mas ele nasceu para amar.
ou qualificamos a nossa forma de amar, ou subimos a escadaria do amor, de forma a galgar degraus cada vez mais altos, exigindo de nós mesmos purificações, depurações, transformações alquímicas, ou o mundão aí fora, esse admirável mundo novo nos espera, como bem descreveu Aldous Huxley nesta obra homônima, simplesmente profética e extraordinária. Esse admirável mundo novo nos espera, e nos espera com 1001 possibilidades de amar para baixo, com 1001 brinquedinhos, Tinders e anestésicos de todos os tipos, porque, claro, por apostar em formas baixas de amor, você certamente precisará de algum anestésico, uma vez que a vida dirá muitos nãos a isso. E certamente irá doer. Então, é uma provocação, é uma reflexão. E eu vou terminar esta live, não poderia deixar de fazê-lo, dado que sou um dedicado estudioso da poesia de Khalil Gibran, não poderia terminar esta live sem citar um trecho do capítulo da sua obra maior, O Profeta, em que ele, Khalil Gibran, poeta libanês, trata do amor. Eu acho que é o segundo capítulo. Eu parafraseei esses versos para que eles coubessem aqui numa fala mais didática, numa fala mais pedagógica. Diz Khalil Gibran que o amor nos peneire para que nós nos purifiquemos de nossas próprias impurezas, que ele, amor, nos moa até a alvura, que ele nos amasse até nos tornarmos moldáveis, que ele faça tudo isso para que nós conheçamos os segredos de nosso próprio coração e com esse conhecimento nos tornemos um fragmento do coração da própria vida. Que ele faça tudo isso e nos transforme em pão sagrado na sagrada festa de Deus. Então, são estas as considerações que eu quis trazer para vocês sobre este tema. Espero que vocês saiam um pouco mais lúcidos e um pouco mais dedicados a qualificar a forma de amar, porque, como eu disse, é isso que a vida nos pede e é isso que ela nos oferece como possibilidade maravilhosa de sermos o que somos, seres humanos. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!